os últimos serão os primeiros. Você já ouviu essa frase, né? Mas você sabe em que ocasião ela foi dita? Você sabe o significado dessas palavras? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou discutir com vocês aqui hoje um trecho de Mateus 20. Jesus estava prestes a subir para Jerusalém. Ele estava no finalzinho do seu ministério terreno. Ele então subiu para Jerusalém, onde ele seria condenado, crucificado e 3 dias depois ele ressuscitaria. Então Jesus, pouco antes de subir, ele fala uma parábola. E essa parábola ficou conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. Então nós vamos dar um pulo lá em Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então Mateus capítulo 20. E eu peguei uma versão aqui da Nova Tradução na linguagem de hoje. Então eu vou ler com vocês aqui e depois eu vou comentar. Não sai daí não, viu? Vale a pena. E antes da gente ler, se você quiser dar um joinha, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, você ajuda muito aqui. Lembra que no TikTok eu sou Vitamina Bíblica e no YouTube o meu canal é Daniel Tetel com O. Então vamos lá, Mateus 20, versículo 1. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez, foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que ia receber mais. Porém, elas também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que serão os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você entendeu essa parábola aqui? Então vamos rever. Um homem que tinha uma vinha, uma cultura de uva, ele vai, 6 horas da manhã, contratar pessoas para trabalhar por um dia, que era o comum naquela época. A pessoa recebia por um dia. E ele combina o salário de um dia. Se você pegar uma outra versão, eu peguei aqui a Nova Tradução na linguagem de ouro, aqui fala em uma moeda de prata. Se você pegar uma outra versão da Bíblia, vai falar em um denário. Mas um denário era o que uma pessoa, um trabalhador normal, recebia por um dia de trabalho. Como se fosse o salário mínimo diário de uma pessoa. Então, 6 horas da manhã, ele contrata alguns trabalhadores. Depois ele vai voltando na praça, ele volta às 9 da manhã, ele volta ao meio-dia, ele volta às 3 horas da tarde e vai chamando o pessoal para trabalhar. Depois ele vai 5 horas da tarde, sendo que o trabalho ia até mais ou menos umas 6 horas. E contrata mais pessoas. Então, essas últimas pessoas trabalharam por apenas 1 hora. Na hora de fazer o pagamento, ele fala para o administrador: olha, primeiro a gente vai pagar os que vieram trabalhar por último. Ah, por que isso? Porque Jesus quer enfatizar aqui, quer mostrar para os outros a sequência de acontecimento aqui. Ele está falando que o reino dos céus é semelhante a esse homem aí. Então esse homem manda pagar primeiro os últimos. E os últimos que trabalharam 1 hora só,
eles recebem exatamente o que os outros foram contratados para receber: uma moeda de prata ou um denário. O que Jesus está mostrando com isso? Jesus está mostrando com isso que Deus é muito generoso, que não importa a época em que você se converter. Sabe, tem pessoas que se convertem muito novinhos, tem pessoas que se convertem na adolescência, outros na vida adulta, outros na velhice e outros ainda no último suspiro, que é o caso daquele ladrão na cruz, que Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus não nos dá as coisas pelos nossos méritos, pelo nosso tempo de serviço. Deus nos dá simplesmente porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Isso é graça. Então é por isso que esses últimos, esses que foram chamados por últimos, eles foram pagos primeiro. Porque Jesus quer mostrar que o reino de Deus não segue a lógica humana. Porque na lógica humana, o que aconteceu com os outros que trabalharam o dia todo? Ficaram indignados. Como assim? Esses aí estão recebendo igual a gente. E olha como é o coração humano, como as pessoas são duras de coração. Eles não estão reclamando com Jesus, com o dono da vinha, porque eles queriam receber mais. Mas eles reclamam dizendo assim: olha só, mas você pagou a mesma coisa. E o dono da vinha fala: mas eu não posso? Porque você é mau, eu não posso ser bom? E esse mal, no grego original, é um mal de olho mau. Sabe, como se a pessoa estivesse botando que no Brasil aqui a gente chama de olho gordo, botando o zóio comprido ali no dinheiro dos outros. Mas Deus é muito bom. Deus é misericordioso. Deus não está atrás do que você pode dar para Ele. Então, não importa se você é novo, se você é velho, isso é uma das lições que a gente pode tirar aqui. O que importa é a graça e a misericórdia de Deus. Também Jesus ali está dando uma cutucada, porque os judeus achavam que no final dos tempos, no dia do juízo, eles iam ter um tratamento muito diferenciado. Vamos lembrar que os judeus foram os primeiros a ser chamados, é o povo que foi escolhido por Deus para ser o seu povo, o próprio Messias vem dos judeus. Então eles se achavam que eles iam ter um tratamento muito diferente, que eles seriam exaltados e que as outras nações, os gentios, seriam humilhados, seriam aniquilados. E Jesus está mostrando para eles assim: vocês estão pensando que vocês são os primeiros, vocês são os bambambam? Pois os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então ele está dando uma cutucada aqui naquele ego dos judeus que se achavam grande coisa. Isso subvertia totalmente a lógica humana, a lógica judaica, e talvez isso subverta até a sua lógica. Porque talvez você, quando eu li isso daqui, talvez você tenha pensado mesmo, né? Mas que injustiça, quem trabalhou mais deveria ter recebido mais. Deus não foi injusto com quem trabalhou mais. Porque Deus pagou para os que trabalharam o dia todo, para os que trabalharam mais do que esses últimos, Ele pagou exatamente o que Ele havia combinado. Então Deus é muito bom com os primeiros, Deus é muito bom com os últimos. Qual é o problema? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Você está em que fase da sua vida? Você está no comecinho? Você está no meio? Você está meio no fim? Vamos supor que você vai ter uma vida normal, morrer na sua velhice, né? Onde é que você está na sua vida? Pois saiba que Deus tem uma graça, tem uma misericórdia enorme com você, independentemente da época em que você se encontre. É tempo de você se arrepender dos seus pecados, é tempo de você entregar sua vida para Jesus. Ainda é tempo. Então corre, meu. O que você está esperando? Que você tenha uma semana abençoada pela frente, que Deus abençoe grandemente os seus dias. A gente volta no próximo vídeo com mais coisinhas para vocês. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.